Boa noite, amigos de Pato de Minas. Na pessoa de Valéria, eu abraço a todos vocês nessa oportunidade de um estudo junto a todos vocês aí da nossa doutrina espírita. Então hoje o tema que nos foi proposto aí para junto os amigos do lar de Paulo e Estevão foi a pergunta 531 do Livro dos Espíritos, sob a ótica de Emmanuel, do livro Estude e Viva. Então vamos às nossas reflexões. Na pergunta 531, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a vida corpórea? E a pergunta 531A: pode-se pôr termo a isso e por que meio? Então essa é a nossa direção do nosso estudo da noite de hoje. É uma reflexão sobre a resposta dos Espíritos e os comentários de Emmanuel no livro Estude e Viva. Então vamos contextualizar o nosso estudo. Primeiro vamos buscar a palavra rancor, que foi usada nessa pergunta. Então nós temos vários sentimentos contrários, e se ele usou rancor, era para trazer uma coisa específica, que é uma mágoa profunda, ocasionada por uma ofensa, recebida ou instigada por situações anteriormente vividas, grande ressentimento, excesso de ódio guardado, ódio não demonstrado, raiva, ira. Olha o que o rancor significa. O rancor significa sempre de uma experiência ou uma ofensa vivida que nos gera uma mágoa que se aprofunda, né? E que fica com esse excesso de ódio guardado e não demonstrado. Então, muitas vezes, o rancor ele se estabelece em nosso coração devido a essa não demonstração da nossa insatisfação, que muitas vezes é necessária para que nós possamos resolver as nossas questões, para que nós possamos nos estabilizar em sentimentos, para que não possamos deixar uma mágoa se aprofundar. Mágoa às vezes nasce no melindre, enfim, o sentimento vai intensificando. Então o ódio ele vem do rancor, né? É estabelecido. Por isso que Kardec coloca essa questão para os espíritos. Então, entendendo o que é a palavra rancor, nós podemos entender o que ele fala aqui sobre a desencarnação. Ora, a pergunta se refere àqueles que nos fizeram mal durante uma vida, né? Se depois do desencarne, eles ainda podem nos fazer mal. Ou seja, pode não ter vencido o mal pendor, o mau sentimento, que partem do rancor para conosco, né? Então guarda essa mágoa profunda no coração. Bom, depois da desencarnação, segundo os Espíritos nos esclarecem, nós vamos habitar as colônias espirituais. Como nós podemos entender essas colônias, né? Nós temos umbral, que é bem conhecido e comentado por todos nós, as colônias socorristas, que se estabelecem, né, para o socorro aos desencarnados, quando assim é possível. As colônias transitórias são aqueles plantões espirituais em áreas, né, umbralinas, que ainda permite resgatar aqueles que despertam para uma religiosidade, digamos assim, em pensamento em Deus, em arrependimento, enfim, em necessidade de iniciar uma nova etapa. Então as colônias transitórias elas ficam nesses locais recolhendo, acolhendo e transportando aqueles espíritos que passam por essa experiência da renovação. As colônias correcionais são aqueles espíritos ainda muito endurecidos, que várias oportunidades ou vários planos que se estabelecem com a rede de espíritos encarnados ou desencarnados que eles estariam convivendo,
que ainda necessitam, né, de permanecer em colônias de recuperação, como acontece aqui no nosso orbe, né? Pelos nossos crimes, pelos nossos vícios, muitas vezes nós somos recolhidos para que possamos fazer um tratamento ou receber as orientações necessárias para adquirir força para um recomeço. O centro de socorro, né, são onde também há esses atendimentos. Aqui nós ligamos à casa espírita. A nossa casa espírita é também um centro de socorro aos desencarnados, através do trabalho da mediunidade, que estabelece esse socorro aos espíritos. Então, esse seria o cenário que nós vamos habitar depois de desencarnados. Os espíritos superiores, evidentemente, deverão estar em trabalho em uma dessas colônias ou então em colônias mais elevadas, como nos mostra no livro Nosso Lar. Então, para entender dessa pergunta, onde se situaria esses espíritos que Kardec pergunta, né, faz essa pergunta? Então, nós vamos buscar em Nosso Lar a definição do umbral, né? Muitas vezes a gente acha que o umbral é uma região em separado, mas ela começa, ou ele começa, na crosta terrestre. Então, é as zonas obscuras de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demonstrando-se no vale da indecisão ou do pântano dos erros. Ou seja, são todos nós espíritos vacilantes, né, que ainda não temos a decisão do caminho do bem, ou ainda erramos bastante com erros numerosos. Então aqui nos explica como isso acontece. Quando o espírito reencarna, como nós sabemos, ele promete cumprir um programa de serviços, né? E ao reencarnar, a gente recapitula experiências no planeta. E é muito difícil de fazê-lo, para só procurar que ele satisfaça o egoísmo. Então a gente fica muito ligado ao nosso egoísmo e às vezes fugimos dos nossos programas por causa da nossa satisfação pessoal, né? Então a gente mantém às vezes os mesmos ódios, né, aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Olha que interessante aqui, a gente acha que se estabelece essa ligação umbralina somente pelo ódio. Então o ódio permanece, mas a paixão pelos amigos, ou seja, as nossas afeições também, muitas vezes é motivo de desequilíbrio para a gente depois do nosso desencarne. E André Luiz nos explica ainda, mas nem ódio é justiça e nem paixão é amor. Devido à nossa pequena estatura espiritual, a gente se embaralha nesses sentimentos e que tem dificultado as nossas reencarnações, a nossa caminhada, a nossa libertação. Bom, gente, aqui no Livro dos Espíritos, então nós vamos à resposta, né? O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com sua vida corpórea? Então, os Espíritos respondem, muitas vezes reconhece a sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então, os Espíritos mostram, muitas vezes o Espírito, ao desencarnar, tem uma visão nova sobre os fatos vividos na Terra, sobre as pessoas, né? Muitas vezes, ou algumas vezes, tem até acesso a reencarnações anteriores, dentro do limite da estatura espiritual de cada um. Então, ele pode refazer aquele sentimento, né, através da compreensão. Então, pode entender que aquele mal já não é mais necessário. Mas, muitas vezes, continuam com o mesmo pensamento, diríamos até que a maioria das vezes, né, que perseguem com ódio, continua odiando aqueles que vivem na Terra. Então, é uma experiência para o espírito, segundo nos mostra no Livro dos Espíritos. Bom, então nós temos que entender então nessas reflexões a recomendação que Jesus nos oferece.
Nesse entendimento que nós podemos ver através das leis espirituais, que são as leis de Jesus, olha a recomendação clara dele, que nós a conhecemos muito bem. Reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não te suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Então Jesus, já com o entendimento das leis do Espírito, nos traz essa recomendação de reconciliação o mais cedo. Muitas vezes ela não é imediato, é o mais rápido que a gente conseguir. E para a espiritualidade, o tempo, né, é a eternidade. Então nós aqui estabelecemos o tempo. Mas enquanto estamos a caminho é mais fácil, porque é uma coisa, diríamos, perceptível, é um trabalho que se inicia. Quando estás a caminho com ele, enquanto estamos juntos, quando estamos em regiões ou pontos diferentes, ou situações diferentes, como a própria encarnação ou erraticidade, fica mais difícil, né? Porque a percepção dessa influência ou dessa presença é mais difícil. Atendendo à pergunta 531, o ódio pode perseguir, né? Então, se não há reconciliação, muitas vezes o ódio permanece. E como não fala nos livros do Espírito, o ódio nem sempre é justiça, ou o ódio não é justiça, melhor dizendo, né? Então nós temos um conceito de justiça um pouco de privilégios para nós outros, né? Então vamos ver o que os Espíritos também nos orientam sobre isso. O conceito de justiça mais popular, que é mencionado no livro dos Espíritos, é que a justiça é dar a cada um o que merece. É um conceito clássico isso, a justiça é cada um o que merece, eu estou sendo justo. Porém, todos nós achamos que merecemos mais do que temos recebido. Aí que está a diferença, nós nos sentimos injustiçados. Por quê? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, que são as chagas da humanidade, nós acreditamos que temos que receber muito mais do que temos recebido. Então, daí que nasce o sentimento de injustiça no nosso coração e que estabelece também esses sentimentos contrários, como nos esclarece, que geram os ódios, a vingança, enfim, todos esses males que acomete a humanidade. Existe uma lei também, dentro das leis naturais, a lei de ação e reação e causa e efeito, que os espíritos também nos orientam um pouco, ou muito, nós é que entendemos pouco, né? Então, nesse princípio de justiça, nós confundimos a lei de causa e efeito com a lei de ação e reação. Ele já pergunta por que nós entendemos que a justiça, não entendemos que justiça é diferente de vingança. Então, essa nossa questão espiritual, ainda do mundo de expiações e provas, nós confundimos esse conceito de justiça com vingança. Então, a justiça perdoa, leva em conta circunstâncias, grau evolutivo, conhecimento, intenção. Não é assim que o nosso Pai Maior nos orienta, vai nos dando oportunidades de conhecer, de entender, de separar o bem do mal, né? O conhecimento vem nos dando essa oportunidade, mas nós temos que desenvolver o sentimento. A vingança já é diferente. Ela quer apenas que o outro sofra do mesmo modo como fez sofrer. Olho por olho, dente por dente. Então daí a diferença de ação e reação e causa e efeito. Então, quando eu estou no meu projeto de ódio, de vingança, eu estou querendo a lei de ação e reação, que o outro sofra o mesmo que eu sofri. Quando eu estou no causa e efeito, eu entendo que o outro irá sofrer para aprender, dentro do contexto reencarnatório de vida e de experiência espiritual que ele vai adquirindo, né? Então, é muito diferente.
Aí a gente pode falar de uma outra lei, que é a lei de amor, né? E de justiça, amor e caridade, que ela vem complementar essa lei de causa e efeito. Ela existe, mas como ela é aplicada por nosso Pai Maior? Né? A justiça ela é aplicada com amor e caridade, não com ódio e vingança. Olha que maravilha, que beleza que nos traz as leis morais, né? Dentro da lei de causa e efeito, a lei de justiça, amor e caridade nem separou. Ela está junta, né? Não se aplica justiça sem amor e caridade. Então é por isso que nós temos que ir revendo os nossos conceitos enquanto estamos a caminho. Na verdade, quantas reconciliações nós necessitamos fazer conosco mesmo. Aí vem um comentário do nosso Emmanuel sobre essa pergunta, 531, que já traz um princípio da doutrina espírita, que nós estudamos exaustivamente, que é em torno da obsessão, segundo a explicação, né, de Emmanuel no livro Estude e Viva. Nós separamos um trechinho para servir de orientador aos nossos comentários. À vista disto, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Então, Emmanuel aqui já nos diz o seguinte, que para sanear tudo isso que nós acabamos de conversar, então nós temos que, né, limpar, sanear as nossas emoções, os nossos pensamentos através das ideias, o que nós falamos, as palavras, as nossas atitudes e atos, né? Por mínimos que sejam. Então, aqui muitas vezes a gente acha que são situações ou feitos grandiosos que vai nos prejudicar. Não, antes, no mínimo que sejam. A gente tem que ter um processo de educação, né, estabelecido nessas nossas posturas. Todos nos referimos ao perigo do agente do mal, que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhe favorecemos a intromissão. Olha a palavra de Emmanuel, né? Com grande sabedoria. Ele já nos dá a dica de como a gente começar a controlar, a fazer a nossa limpeza espiritual. E nós reconhecemos os agentes do mal, nós comentamos sobre eles, né? Isso é o obsessor, isso é os espíritos que estão nos desviando, enfim. Mas o que ele fala, só a intromissão deles existe em nossa vida quando nós lhe favorecemos. E como a gente favorece a intromissão dos espíritos que nos querem mal ainda em nossa vida? Segunda pergunta que está no livro dos Espíritos, de ordinárias nos dirige, né? Pode influenciar, né? De ordinário nos dirigem. Então, Emmanuel que vai nos explicar também em torno da obsessão. Como é que essa intromissão se estabelece? Hoje uma queixa, amanhã um momento de azedume, cedo uma discussão temerária, mais tarde uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço, agora um comentário deprimente, depois um minuto de irritação e, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. Então, quais são as brechas que nós damos nas nossas vidas para que tenhamos essa interferência dos espíritos do mal? Ou ainda dos espíritos que nos querem mal? A queixa, né? Quando a gente para na queixa, a gente cai em vibrações, né? O azedume, a irritação, é uma coisa que nos tira a sintonia com o mais alto. Discussões desnecessárias, muitas vezes levam a tragédias, né? A angústia perfeitamente removível com o trabalho. Olha o que Emmanuel nos fala, né, sobre o serviço no bem. Pode eliminar todas essas coisas. O comentário deprimente, a fofoca, a visão sempre do lado pior da vida,
né, que acaba nos tirando vibrações mais favoráveis. A irritação. Então, qual que é a consequência desses pequenos atos da nossa vida, né? Nós podemos adoecer, nos perturbarmos e nos tornarmos delinquentes, ou perturbados espirituais, né? E às vezes até a morte, devido a pequenos sintomas que nós apresentamos e que dá brecha para a intromissão dos espíritos do mal ou que nos querem mal. Então isso aí é a explicação que Emmanuel nos traz para que a gente possa refletir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que a gente possa ter uma mudança de postura, uma mudança de vibração, né? A gente, quando consegue vigiar e orar para não termos essas brechas, né, o mal tem dificuldade de nos alcançar. Nós ficamos à frente. Quando nós cedemos a tudo isso que aqui foi falado, nós somos presa fáceis, porque nós já estabelecemos uma coisa chamada sintonia, que é uma identificação. E nós sabemos que a obsessão é essa ação persistente que o espírito tem sobre o indivíduo, que quer levá-la à derrocada. E a derrocada é sobre as nossas más tendências, como os espíritos trouxeram para Allan Kardec. Aí está nos dizendo essas más tendências, né? Que nós cedemos essa influência, essa presença em nossa vida dos espíritos ainda ligados ao mal. Agora vamos à pergunta 531A. Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Como a gente pode acabar com isso, né? Apesar de que Emmanuel já deu quase as respostas todas, né? Mas ele nos dá mais recursos, ou recursos maiores, devido à nossa inferioridade. Às vezes a gente não consegue eliminar sem esses recursos que nos são estabelecidos pelos espíritos. Então, o que os espíritos nos falam? Nós devemos orar por eles. Olha a prece sendo recorrida, né? Lhes retribuir o mal com o bem. Ou seja, a nossa atitude no bem, ela vai favorecer a compreensão do erro. E também, às vezes, nós apresentamos no nosso trabalho no bem uma modificação, ou uma melhoria, ou interesse de sermos melhores, né? Que pode levar aos espíritos que ainda estão ligados a nós pelo mal, que nós realmente queremos propostas melhores como espíritos. E se souberes colocar-vos acima de suas maquinações, ou seja, os espíritos, para nos influenciar e nos levar à derrocada, ele tem maquinações. O que são isso? Né? São artifícios, né? Projetos mesmos que eles têm por nos conhecer e saber as nossas fraquezas, né? Que eles atacarão ali. Então nós temos que estar acima do que fomos. Eu entendo assim. Porque se tivermos igual será muito fácil, repetitivo, né? Se nós repetirmos condutas, então estar acima é buscar a própria evolução, é o esforço mesmo para que a gente tenha um acesso mais elevado. Então aí a gente sai das maquinações. Por que somos presa fáceis? Porque nós ainda cedemos, né, a essas estratégias para nos conhecer em espírito, né? Então, quando a gente conseguir se elevar, eles vão ver que nada lucram, ou seja, não tem resultado algum. E além disso, o que os espíritos nos esclarecem? A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. O que eles falam? Que muitas vezes os espíritos não conseguem nos perdoar, né? E nos perseguem há várias encarnações até que nós consigamos a ficar quites. Ninguém fere, né, sem receber o retorno pela lei de causa e efeito, dentro do que nós já explicamos, né? Então nós não ficamos em dívida, porque nós somos socorridos pela lei da justiça.
com o amor e a caridade divina. Então, muitos são instrumentos que se estabelecem para que nós alcancemos essa libertação. Mas vamos ver o que Emmanuel nos orienta sobre essa proposta dele, né, para que nós possamos entender um pouco mais. A respeito disso, nós temos no Livro dos Espíritos, né, a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendeu? Então, como Jesus entendeu a caridade? Porque fora da caridade não há salvação. Nós entendemos a salvação como essa libertação espiritual, né? Esse voo mais alto, essa espiritualidade almejada por todos nós. Qual que é a pergunta, a resposta dos Espíritos? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então essa é a regra, né? A lei do bom proceder, a lei da reconciliação, a lei de uma conduta, uma postura espiritual mais adequada. Benevolência para com todos. A gente ser benevolente, a gente tem um olhar muito diferente para o nosso próximo, né? Eu sou mais solícito, posso chegar à abnegação, né? Então são conquistas de virtudes. Indulgência para com as imperfeições alheias. Nós somos muito severos para com o nosso próximo, em termos de imperfeições, e muito complacentes para conosco mesmo. Então, as imperfeições, elas nos acompanham, a todos nós encarnados, né? E a lei do progresso, outra lei moral, né, é para todos nós. Nós temos o progresso do nosso órgão, nós temos o progresso da coletividade, e nós temos o progresso da individualidade. Então é uma maneira da gente nos vigiar, sermos benevolentes, indulgentes, e vem o perdão das ofensas, né, que é o que causa rancor. É onde que nos estabelece zonas umbralinas, que estabelece as perseguições a nível espiritual. Então o perdão, ele é necessário para que nós nos equilibremos com a espiritualidade, com Deus, conosco mesmo, e consigamos a caminhar, porque a falta de perdão é uma estagnação, né, em situações que muitas vezes já foram vencidas, mas não foram libertadas. Então, nós temos um período realmente que as coisas nos fazem sofrer devido à nossa condição, né, de não conseguirmos ignorar, mas o nosso esforço tem que ser para o perdão, né, e o perdão advém da compreensão de ambas as partes. Aquele que compreende primeiro, que deu o primeiro passo, né, para a libertação. Então, Allan Kardec nos deixa essa recomendação através dos Espíritos na pergunta 886. A doutrina espírita, ela se foca muito na reforma íntima, né? A proposta cristã, a boa nova, é uma mudança de paradigma, uma mudança de vida nos conceitos de Jesus, que nós estamos trabalhando esses 2.220 anos para que nós possamos compreender e aplicar na nossa própria experiência. Então é muito importante a gente ter essa reflexão para entender o que Kardec nos traz da doutrina espírita, ou necessário para que nós vivamos a doutrina espírita. Então um comentário de Kardec no Evangelho, que ele nos diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Aí está a profilaxia quanto à sede do mal, né? A gente ter transformação moral. E o esforço, porque a gente não consegue domar as más inclinações se não tiver esforço. A gente precisa ter o gatilho da vontade, né? O poder da vontade. Então, às vezes, a gente tem esse esforço da transformação moral, já tivemos, com certeza, o progresso possível
de acordo com o nosso esforço, mas as más inclinações, porque elas ainda ficam conosco. A nossa tendência é repetir o passado. André Luiz fala isso com clareza no nosso lar. Os costumes ainda dificultam o progresso do espírito. Também na pergunta, no comentário aí da pergunta 531, fala que a gente repete, a gente fixa um programa e às vezes chega aqui e a gente não consegue cumprir, porque as más inclinações não roubam o desejo. Nosso desejo volta para a conduta egoística e orgulhosa. Então as nossas más inclinações, que é a arma principal que os espíritos utilizam para a nossa derrocada, a nossa queda, a nossa falência novamente. Então por isso que Kardec nos traz essa observação sobre a transformação moral, que se torna evidente, e também pelo esforço de domar as más inclinações, porque elas virão, elas serão manifestas, nem que seja em pensamento, né? Eu lembro muito da igreja, né, quando falava que a gente erra por pensamentos, palavras e obras. É o mesmo que falou na pergunta 531. Então a gente tem que vigiar os nossos atos realmente, porque as más inclinações, elas estão inseridas, né, no nosso perfil espiritual. E o esforço nosso é justamente esse, através da reencarnação. A encarnação, né, ou a reencarnação, ela nos convida a domar, a sufocar, a anular as más inclinações, para que nós possamos também, né, estabelecer um esforço maior. Um outro ponto que Kardec colocou, os espíritos colocaram, sobre a oração, orar por eles, né? Nós podemos orar. E no Céu e Inferno, Kardec nos coloca também essa orientação. E o efeito da prece sobre os espíritos, né? Sobre aqueles espíritos que estão em sofrimentos, que estão nessas zonas umbralinas, ou em recuperação. A prece tem sobre eles a ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. Olha o poder da prece, da energia da prece, chegando a um desencarnado que se tende ao mal. Cria coragem de mudar, né? Eles criam desejos de elevação, porque sentem uma experiência nova e pode desviá-lo do mau pensamento. Então vou usar o termo arma, né? Poderosa, que tende a eliminar o mal. Então a prece está lá no Céu e Inferno. E é nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então não é só o alívio que a prece leva aos desencarnados, mas também abreviar os sofrimentos. Há um progresso, né, mais efetivo. Então nós precisamos de orar muito. Isso está no Céu e Inferno, na segunda parte, em exemplos. Quem quiser ver os exemplos que os Espíritos nos trazem dessa experiência com a prece, eu convido a todos a lerem essa segunda parte. Bom, ainda sobre a prece, eu aproveito e convido a todos, se quiserem aproveitar para aprofundar no estudo da obsessão, no nosso canal Eugênio Eustáquio Meimei, nós fizemos um estudo sobre a orientação do Espírito de Dias da Cruz. A solicitação foi feita por Emmanuel, que está inserido nos livros Instruções Psicofônicas e Voz do Canto de Além. É um tratado sobre a obsessão que foi dedicado ao grupo Meimei nas suas experiências no tratamento aos obsidiados. Então tem uma lição que Dias da Cruz nos traz, que eu vou trazer um trecho para todos nós, que chama Terapêutica da Prece. Nós falamos em oração agora para o desencarnado. Vamos ver o que a oração produz em nós outros. Atentos assim à psicogênese desses casos de desarmonia espiritual,
quase sempre formados pela influenciação consciente ou inconsciente das entidades infelizes, desencarnadas ou encarnadas, que nos associam à experiência cotidiana. Então, a primeira parte ele fala isso, sobre essa questão da desarmonia espiritual, quase sempre sob essa influenciação, né? Que nos associa à nossa experiência cotidiana. É tudo que foi explicado por Emmanuel e por Kardec nessa nossa reflexão da noite de hoje. Aí que ele vai nos dar essa possibilidade. Recorramos à prece como elemento de ligação com planos superiores, exortando o amparo dos mensageiros divinos, cujo pensamento sublimado pode criar de improviso novos motivos mentais, em nosso favor ou em favor daqueles que nos propomos a socorrer. Olha a potência que a prece tem. A terapêutica é um tratamento. Então, Kardec nos explica sobre essa ação da prece nos desencarnados. E aqui Dias da Cruz vem nos colocar, né, que nós podemos usar isso para a cura, que nos faz o que? A prece nos liga aos mentores espirituais, aos mensageiros do alto, que criam para a gente motivos mentais, ou seja, nos desviam do mal. Se nosso pensamento converge para uma tendência nossa, para uma inclinação deficiente do espírito para caminhos mais tortuosos, se recorrermos às preces, de improviso, aquele elemento mental pode mudar, a nos favorecer caminhos mais luminosos, tanto para nós ou para aqueles que nós pedimos em favor, ou seja, no tratamento da obsessão. Nós podemos também endereçar essas vibrações através da prece, juntamente com os amigos espirituais, favorecendo a recuperação do espírito. Então é muito interessante esse estudo de Dias da Cruz, e a prece vem como uma terapêutica a nos mostrar essa potência, né, que existe para o espírito, para um auxílio, para uma sustentação, para uma renovação. E Emmanuel, a respeito dessa pergunta 531A, sobre como eliminar isso, né? Além desses recursos que nós vemos aqui, ele traz um recurso que muitas vezes nós somos um pouco tímidos em utilizar, né? Que é educar o obsidiado nos princípios espíritas, encaminhando a um templo doutrinário em que possa assimilar as lições lógicas e simples do espiritismo. Então, quando temos essa oportunidade, a nossa casa tem que estar preparada para receber esses nossos irmãos em sofrimento, para que possam começar a assimilar essas lições de lógica e simples do espiritismo. Olha como Emmanuel coloca a coisa como uma possibilidade a todos, né? Então nós temos que encaminhar, que muitas vezes eu vejo alguns grupos que tentam fazer grupos de estudo, de socorro, mas às vezes tentam uma coisa muito ecumênica, né? E às vezes não tem o esclarecimento que se faz necessário. É lógico que Emmanuel conclui, socorrer sem exigir, a gente não pode obrigar ninguém a nada, mas nós temos que oferecer, né, a educação que o Espiritismo tem nos favorecido a existência. Então é uma recomendação de Emmanuel, né, levar sempre esses princípios espíritas através do nosso templo doutrinário, que é uma bênção para todos nós. Como fala, né, as definições do centro espírita, é um lar, é uma casa, né, é uma escola, é um hospital. Então nós temos esse recurso tão eminente em nossas existências. E Emmanuel acrescenta ainda: amparar o companheiro necessitado sem propósitos de censura, ainda mesmo que surjam motivos aparentes que não induzam a isso, recordando que Jesus Cristo, o iniciador da desobsessão sobre a terra, curava os obsidiados sem ferir ou condenar a nenhum. Aqui Emmanuel nos dá uma lição de amor, né? Que nós devemos
ter amor no coração, porque são companheiros em grandes dificuldades, tanto os encarnados quanto os desencarnados. A censura não vai ajudar em nada. E às vezes tem uns motivos aparentes, porque o mal, a gente quer combater o mal, né? Muitas vezes nós somos induzidos a querer combater o mal com a censura. Mas a gente pede para recordar Jesus, né? Ele curou a todos, ele iniciou esse trabalho de desobsessão sem ferir e condenar ninguém. Então nós temos que ajudar, como fala no comentário anterior, sem exigir, né? E sem condenar a ninguém, é auxiliar, é acolher, para que aquele irmão possa descobrir caminhos novos, né? Na verdade, que ele não conseguiria sozinho. Então, meus amigos, o trabalho da desobsessão, ele é muito valioso na visão dos espíritos, nesse sentido das condições que nós vivemos ainda no mundo de expiações e provas. Nós ainda temos necessidade dessa terapêutica que nos favorece o alívio, que nos traz o esclarecimento e que nos ajuda no nosso processo de libertação espiritual. Por isso que Emmanuel nos coloca uma coisa assim tão importante nesse trato com os espíritos do mal, né, que ainda às vezes é muito confundido que a pessoa está endemoniada ou que a pessoa ela é má, por isso que ela atrai os espíritos do mal. Aí a gente fala que a pessoa não reza porque a pessoa tem essa conduta. Então os nossos julgamentos são muito grandes. E Emmanuel trata isso com tanta bondade no livro Religião dos Espíritos, quando ele nos fala o seguinte: toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Olha o acolhimento que Emmanuel nos dá e nos aconselha em nome da doutrina espírita no trato com os espíritos infelizes. Não é expulsar, é acolher, né? É ajudá-los, né? Abraçá-los, como aqui nos é colocado. Nós temos aqui, meus amigos, também a Casa Espírita, que, como eu disse, é o nosso hospital, é a nossa casa, é a nossa escola. Nós temos que utilizar a terapêutica espírita, né, no nosso dia a dia para a nossa própria cura e auxílio àqueles que ali se propõem e que se ali se encontram em busca também de luz, esclarecimento, assim como nós. Então nós temos uma coisa muito importante chamada terapêutica espírita. Qual seria a terapêutica espírita para que nós possamos atender essas orientações que o benfeitor Emmanuel, com grande amor, nos apresenta? Vamos ver um pouco da terapêutica espírita. Então, o centro espírita, o que nós dispomos? Da oração, né? É o que nos ensina os espíritos, a terapêutica espírita, né? A oração, nós já falamos até muito sobre ela, né? A mudança do hábito mental, que é a domar as más inclinações através do Evangelho. Por isso a recomendação do culto do Evangelho no lar, para que nós possamos ir mudando o nosso hábito mental, ou seja, aquele ambiente em que nos acolhe nessa encarnação. Nós temos os passes e a água magnetizada, que é feita pelos mentores espirituais, nos trazendo o lenitivo necessário. Nós temos esse refazimento energético através da terapêutica do passe, né? Através das nossas reuniões públicas, em que os benfeitores se detêm a nos auxiliar nessa transfusão de energias mentopsíquicas, né? Ou psicossomáticas, que também vem nos favorecer esse equilíbrio. Nós temos que pensar também nas assistências familiares. Quando um processo obsessivo nos visita a casa através daquele pedido de socorro,
Nós temos que envolver a família, porque muitas vezes a gente quer tratar aquele como doente, como se trata um louco. É ele que é louco, é ele que é o doente, é ele que está o perturbado, é ele que... Não, os familiares têm que também absorver os ensinos dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, para que mude aquele ambiente, para que acolha. Muitas vezes, aquele que está no processo obsessivo, ele é simplesmente, ele está vivendo as consequências da obsessão, que às vezes atinge a família toda. Ele é o mais ou desavisado ou mais sensível a essa influenciação, né? Os estudos evangélicos doutrinários, é o que nós estamos fazendo agora, vem nos trazer uma renovação, né, de conhecimentos, de reflexões, de recordações, às vezes de coisas que já sabemos. Ele nos dá essa projeção para conceitos mais elevados. O trabalho na promoção social. É muito necessário que o trabalho na casa espírita tenha essa visão do amor ao próximo, mas enquanto estamos ajudando, nós estamos aprendendo, né? Nós estamos dedicando um tempo, nós estamos criando um elo positivo com os espíritos superiores, que é o trabalho de socorro, o trabalho da caridade. Fora da caridade não há salvação. É um aprendizado. Muitas vezes a gente está realizando esse trabalho coletivo, nos conclamando a trazer para a nossa vida pessoal e individual, né? É um aprendizado que a casa espírita nos oferece. Uma casa... Só um minuto. Recapitula um pouco aí. Meus amigos, parece que a internet caiu, mas nós vamos recuperar. Falei do material edificante, como né, essa questão de desenvolver o espírito e também movimentar o corpo e nos trazer o sustento. Falava da evangelização infantil, como essa esperança no mundo de regeneração, né, vem através dessas crianças que têm vindo ao planeta. E também o espírito reencarnante já nasce com orientação, já é apresentado a Jesus, já é apresentado essas leis espirituais que nos traz a doutrina dos espíritos. E a reunião de desobsessão, que é um trabalho também de socorro à humanidade. É um trabalho dos espíritos superiores em resgate de muitos espíritos que naqueles momentos acessam um novo paradigma e buscam novos conhecimentos. Então, através desse socorro, pelo choque anímico e também por essa sensação, às vezes, como estão tão enraigados à Terra, da sensação de estar encarnados por alguns minutos, por algum tempo, enquanto ali consegue receber essa vislumbrar um mundo diferente, coisa que talvez não conseguissem se não fosse o trabalho mediúnico, que em outra oportunidade poderemos conversar. Bom, estamos caminhando para o nosso final. A terapêutica espírita é um recurso que Deus nos oferece, que Jesus nos concede e que Kardec nos apresenta, né? E que os bons espíritos, como Emmanuel, que foi o foco da noite de hoje, nos acrescenta tanto e nos dá tanta direção. E Jesus, né, através daqueles trabalhadores, como os apóstolos, também como o Paulo de Tarso, que implantou essa ideia do cristianismo, ele nos traz também uma contribuição muito grande para que nós possamos entender todo esse processo de renovação que é nos dado através da reencarnação. Nós estamos em Efésios, no capítulo 4. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, renunciai à vida passada, né? Renunciar e despojar do homem velho, que é a nossa necessidade de domar
as nossas más tendências, né? E não viver de engano mais. Então, nossa oportunidade é para um homem novo, né? Criado à imagem de Deus. Então, meus amigos, essa é a nossa reflexão da noite de hoje. Nós agradecemos com muito carinho a oportunidade e nós convidamos a todos a nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Eugênio Eustáquio Meimei, que estaremos sempre com um vídeo novo toda sexta-feira às 17 horas. Já temos um estudo completo lá. Se vocês puderem acessar, se inscrever, dar um clique lá no sininho, nós agradecemos de coração e nos é uma oportunidade de estarmos juntos de alguma forma. Rogando a Jesus que nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela oportunidade e recebam o meu abraço carinhoso. Fiquem com Deus.